busca por técnico esquenta o dia a dia do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre as especulações que tá rolando, o que é que tá acontecendo, se tem algum fundo de verdade, Vasco procurou, não procurou, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar de Humberto Lousa e Anderson Moreira também. Vamos falar sobre o Vasco se preparando para jogar em Recife. Olha, o Emílio falou, o Emílio vai comandar a equipe e falou como deve ser esse Vasco jogando contra a equipe do Náutico. E vamos falar, obviamente, sobre esse jogo Vasco e Náutico que acontece amanhã. E o Vasco já tá embarcando para Recife para enfrentar a equipe do Náutico. E o Vasco tem um tabular. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, para você que tá sempre junto com a gente, aquele abraço, você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário no nosso canal, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, analista, scout, comentarista, criador desse canal. Aqui você tem informação, análise, opinião e, obviamente, aquela resenha que não pode faltar. Então seja sempre bem-vindo. Eu só te peço uma coisa: dá uma moral, se inscreve no nosso canal aí. Você pode nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos, que é a nossa contagem para até o fim do ano, a nossa meta para no fim do ano a gente estar com 10 mil inscritos. Eu posso contar com você? Se inscreve aqui no nosso canal, eu ficarei muito grato se você puder dar essa moral. E olha, daqui a pouco eu vou falar sobre o time do Vasco para enfrentar o Náutico, viu? Porque o assunto do momento é o novo técnico do Vasco. A saída do Zé Ricardo, ela deixou o Vasco aí agora a ver navios. Isso incomodou uma boa parte lá da galera da alta do Vasco, né? Da diretoria, mas já há uma procura por técnico. O que é que está acontecendo nesse momento? A gente vai falar sobre o cenário, sobre a participação da 77 e muito mais. Alguns nomes foram sondados por intermediários para serem oferecidos ao Vasco. Por isso surgiu o nome de Felipe, surgiu o nome do Maurício Souza, o nome do Barroca também. O Vasco já negou, disse que não tinha nada com Barroca. Foi o único nome que o Vasco negou até o momento, que o Eduardo Duran disse que o Vasco tinha procurado o técnico, mas disse que não. O Felipe também surgiu, enfim. Mas alguns nomes começam a surgir com mais coisas concretas. O nome do Anderson Moreira, hoje pela manhã, foi aí debatido, sim, mas não houve nenhum contato com o técnico. O técnico não foi contactado, mas é um nome que há sim sendo debatido internamente no clube por ser o último campeão da Série B e por ter feito uma boa campanha pela equipe do Botafogo. Todo mundo viu o que ele fez no ano passado, levou o Botafogo de quase de uma zona de rebaixamento para ser aí campeão da Série B de 2021. Mas outro nome surgiu com muita força dentro do Vasco. Esse nome é de Humberto Lousa. E eu vou explicar por que esse nome está sendo bem debatido dentro do Vasco. Primeiro, pelo estilo de defesa. Ele conseguiu fazer uma das melhores defesas da história com a Chapecoense em 2020. Foi campeão com a Chapecoense, com mais de 60% de aproveitamento naquela briga entre Chapecoense e América Mineiro, que subiram em 2020. E ele também é um cara que é bom de grupo. Essa é a informação que eu tive internamente. É um cara que tem um bom trato com o grupo. E isso se aproxima muito daquilo que o Zé Ricardo está fazendo, além do estilo de jogo. Que é um estilo de jogo que muitas vezes não tem tantos gols, mas é um time que defensivamente se segura. Então isso tem feito aí Humberto Lousa ser um dos nomes mais debatidos no momento. O que é que está acontecendo? O Vasco, juntamente com a 77, vão fazer análise dos números, de toda a característica do jogador, do treinador, para poder fazer uma proposta concreta. O nosso amigo Marcos Jacobson, do Detetives Vascaínos, procurou o representante do Humberto Lousa, que falou o seguinte: no momento não há nada concreto, não houve uma proposta. Houve uma sondagem, mas não há nada concreto sobre a situação de Humberto Lousa. Mas o que a gente sabe é que sim, é um nome que agrada pelo estilo de jogo, por não mudar tanto aquilo que o Zé Ricardo fazia, por ser um técnico que já tem experiência na Série B e que vinha fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense. Foi estranhamente demitido, né? O Atlético Goianiense, só para vocês terem uma ideia, em 22 jogos nesse ano, tinha 10 vitórias, 8 empates e somente 4 derrotas. E foi demitido após uma derrota contra o Atlético Mineiro, que é um dos melhores times do Brasil. E ele foi demitido lá no Atlético Goianiense com a desculpa de mudança de filosofia de trabalho. Então o que é que acontece? Esse técnico é bem visto, né? Ele deixou até o Atlético Goianiense na liderança da Copa Sul-Americana. Ele é bem visto dentro do Vasco por esse modelo e por ser um cara, segundo informações internas, que tem muito bom trato com o grupo. É um cara que não perde o grupo tão fácil e isso é uma das características que o Vasco está buscando. Então, por isso, o Humberto Lousa é o cara que faz hoje o nome preferido do Vasco, vamos dizer assim,
mas a gente sabe, né, que tudo pode mudar porque o futebol é cíclico, mas nesse momento não é uma proposta oficial. Havia uma expectativa que essa proposta seja feita já nessa semana, mas a gente vai ficar de olho para trazer essas informações aqui para vocês se rolar qualquer novidade. Falando sobre o Vasco para enfrentar o Náutico, o Emílio vai comandar o Vasco da Gama. Só para te dizer mais ou menos quem é o Emílio é preparador físico há mais de 35 anos, desde 2017 ele é auxiliar técnico do Jair Ventura. Depois do Jair Ventura, ele acompanhou o Jair tanto no Santos, tanto no Corinthians, quanto no Sport Recife, e está no Vasco desde a saída do Fábio Cortes. Você sabe que o Fábio Cortes, no ano passado, foi o cara que comandou o Vasco nos últimos 3 jogos, foi demitido, saiu, e o Emílio Faro está aí no Vasco desde o finalzinho do ano passado, sendo o cara da comissão técnica permanente do Vasco da Gama. Ele vai comandar o time, inclusive já falou na Vasco TV que o Vasco tem 2 cenários, né? Se o campo tiver tudo bem, não tiver com a questão da chuva, que vai ser um jogo mais impositivo, e o Vasco vai para cima do Náutico, mas se tiver a chuva, o Vasco vai se resguardar mais um pouquinho para evitar aí ser surpreendido com a questão do time do Náutico. A escalação não deve ter tantas mudanças, deve ser a mesma escalação que foi utilizada na semana passada, somente com a entrada do Danilo Boza no lugar do Quinteiro. Isso deve ser aí o que o Emílio Faro deve fazer com o Vasco da Gama. O Vasco treinou nessa manhã, inclusive já viaja para o Recife hoje, onde joga amanhã nos Aflitos. E olha, tem um dado bastante importante dentro dos Aflitos. O Náutico nunca venceu o Vasco da Gama jogando em sua casa. É isso mesmo. O Náutico tem um tabu. Ele nunca conseguiu vencer o Vasco da Gama jogando dentro dos Aflitos. Então, no último jogo que teve lá foi um empate e o Vasco vai buscar aí mais uma vitória para poder ficar no G4. Lembrando que o Vasco está garantido no G4. Independente do resultado de hoje, o Vasco fica no G4 porque tem 4 pontos de diferença para o Grêmio, que é o primeiro ali, o 5º colocado. O Vasco está na 4ª colocação e tenta aí fazer um grande resultado. Lembrando que Bahia e Sport se enfrentam. Então a vitória do Vasco seria interessante, porque um dos dois vão perder ponto, ou eles dois vão perder pontos se eles empatarem, né? 1-1 aí, o Vasco ganhando, o Vasco pode passar os dois. Então o Vasco aí vem um jogo muito importante contra a equipe do Náutico. E a grande expectativa é como vai se comportar o Vasco sem o Zé Ricardo. Primeiro jogo do Vasco sem o Zé Ricardo, como será o comportamento do time dentro de campo. E a gente vai estar aqui atento. Lembrando a vocês, mais tarde a gente tem vídeo, a gente está em ritmo de plantão. Se o Vasco anuncia um técnico agora, a gente vai entrar ao vivo. A gente vai trazer as informações para vocês. Então, ativem os sininhos das notificações. Por quê? Na hora que a gente trazer o vídeo, você vai ser notificado. Então fiquem bastante atentos ao canal Comenta Léo, porque até o Vasco anunciar um novo técnico, a gente está em regime de plantão. A gente já estava em regime de plantão por causa da questão da SAF. Agora, com essa situação de técnico, a gente está em regime de plantão por causa do novo técnico do Vasco da Gama. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!